Você já percebeu como ela de repente se afasta, para de responder suas mensagens e você fica aí, parado, imaginando o que fez de errado? A verdade é cruel e a maioria dos homens nunca vai te contar. Quando uma mulher se distancia, não é sobre você, é sobre o que ela está sentindo que você nem imagina. Você pode pensar que precisa correr atrás, enviar mais mensagens, tentar ser mais interessante, mas tudo isso só a afasta mais. Estudos em psicologia evolutiva mostram que mulheres são incrivelmente sensíveis à percepção de valor e segurança emocional. E quando sentem qualquer sinal de necessidade excessiva ou insegurança, elas se retraem. É automático, inconsciente e completamente fora do seu controle. Se você não souber o que fazer. A parte que ninguém te diz é esta: ignorar você momentaneamente não significa que ela perdeu interesse. Pelo contrário, muitas vezes é um teste silencioso, um gatilho psicológico que ativa mecanismos antigos de atração e curiosidade. Mas a maioria dos homens interpreta errado. Eles ficam frustrados, desesperados e acabam sabotando todas as chances de conexão real. O que você vai descobrir neste vídeo é mais chocante do que parece. Não, você não vai aprender truques baratos ou manipulações. E também não vou te dizer para fingir ser alguém que você não é. O que eu vou revelar é sobre a psicologia real por trás do comportamento dela, sobre por que mulheres fazem exatamente isso e como você pode usar esse conhecimento para virar o jogo sem perder dignidade. E aqui vai a parte mais controversa. A reação que a maioria dos homens tem quando ela se afasta é exatamente o oposto do que elas querem realmente ver. Você vai se sentir desconfortável, talvez até questionando tudo que achava que sabia sobre relacionamentos, mas é exatamente esse choque que começa a abrir a porta para compreensão e poder emocional. Fique comigo até o final, porque quando você entender isso, você vai finalmente ver por que ela se distancia e como a situação pode virar a seu favor sem você parecer carente ou desesperado. E mais importante, você vai descobrir algo que a maioria dos homens jamais percebe e que pode mudar completamente a maneira como você se conecta com qualquer mulher. Capítulos nos comentários e descrição. Pule se quiser a versão curta. 1. Por que o afastamento dela não é rejeição pessoal? A maioria dos homens acha que quando uma mulher se afasta, ela perdeu o interesse. Mas a verdade é completamente diferente. O que realmente acontece é que o distanciamento dela quase nunca é sobre você. É sobre a maneira como ela percebe segurança, valor emocional e compatibilidade. Ela testa inconscientemente. Esse cara é estável? Ele confia em si mesmo? Ele mantém sua própria vida sem depender de mim para validação? Quando essas respostas não são claras, ela se retrai. Psicologicamente, isso ativa mecanismos antigos de autoproteção e curiosidade, e é aí que muitos homens interpretam mal o comportamento dela. Imagine isso. Você envia dezenas de mensagens tentando descobrir o que aconteceu, revisa cada palavra que ela disse e começa a se culpar. Ao mesmo tempo, outro homem que entende essa dinâmica simplesmente mantém sua vida, seus interesses e interage com ela de forma leve, segura, sem pressão. Ela percebe isso. O contraste cria atração inconsciente, o que parecia rejeição. Na verdade, era apenas ela avaliando seu valor emocional. Respire fundo. Pare de reagir automaticamente às mudanças de comportamento dela. Observe sem julgar. Invista tempo em si mesmo. Hobbies, amigos, metas. Isso demonstra segurança natural. Mantenha a comunicação leve e interessante quando ela responder, sem tentar compensar o tempo de afastamento. Erro comum: perseguir, insistir ou demonstrar ansiedade só aumenta a percepção de insegurança. Frase prática: entendi. Te vejo depois. Curta, neutra e segura. Você já passou por uma situação em que achou que ela estava te ignorando, mas no fim percebeu que não era sobre você? Comente abaixo. No próximo ponto, vamos ver o maior erro que os homens cometem nesse momento e por que ele destrói a atração sem que eles percebam. 2. O maior erro que os homens cometem quando ela se afasta. A maioria dos homens acha que deve provar que ainda é interessante quando ela se distancia. Mas os que realmente ficam na mente dela fazem exatamente o oposto. O erro fatal é reagir com desespero ou excesso de atenção. Homens memoráveis permanecem consistentes, confiantes e emocionalmente independentes, mesmo quando ela se retrai. Esse comportamento cria uma tensão natural que ativa os mecanismos de curiosidade e desejo dela.
Psicologicamente, mulheres respondem à percepção de segurança e autonomia. Quando você perde isso por tentar compensar, você destrói a atração instantaneamente. Imagine a cena. Ela não responde por algumas horas ou até um dia. O homem comum começa a mandar mensagem atrás de mensagem, revisa o que disse, tenta corrigir cada palavra. Resultado? Ela sente pressão e perda de espaço, e o interesse cai. Agora visualize o homem que entende o padrão. Ele mantém sua rotina, faz algo que ama e, quando interage, é com leveza e valor. Ela nota a diferença. O que parecia rejeição agora se transforma em atração latente. Respire um pouco. Pare de tentar consertar a situação. Responder menos não é ignorar, é criar espaço para valor. Continue investindo em você mesmo. Objetivos, hobbies, círculo social. Isso aumenta seu valor percebido. Quando ela se aproximar, mantenha a interação leve e confiante, sem demonstrar carência. Erro comum: insistir ou se explicar excessivamente. Isso mata a atração instantaneamente. Frase prática: tranquilo, vou resolver umas coisas aqui, depois conversamos. Segura, neutra e valorizada. Você já reagiu de forma desesperada e percebeu que só piorou a situação? Comente sua experiência. No próximo ponto, vou revelar o teste psicológico secreto que todas as mulheres aplicam sem perceber. E como ele define se você passa ou não. O que ela realmente testa quando some vai te chocar, e você nunca vai perceber se continuar fazendo o que todos fazem. 3. O teste psicológico secreto que toda mulher faz. A maioria dos homens acha que ela some por desinteresse, mas na verdade ela está testando algo essencial, e a maioria nunca percebe. O que a torna memorável para ela é a forma como ele lida com a ausência dela sem perder controle, segurança ou valor próprio. O cérebro feminino busca consistência e sinais de confiabilidade, mas também reage à imprevisibilidade sutil que gera curiosidade. Quando ela se afasta, ela está inconscientemente avaliando se você mantém estabilidade emocional, confiança e autonomia ou se vai ceder à ansiedade. Esse contraste entre segurança e mistério cria tensão emocional que ativa a atração profunda, a antecipação do retorno dela, a curiosidade sobre como você reage e a percepção de que você mantém sua vida intacta mesmo na distância. Tudo isso fortalece a imagem que ela tem de você, sem que você precise se esforçar. Respire e absorva isso. Observe sem reagir impulsivamente. Sua calma é a prova de valor. Continue cultivando sua rotina, amigos e objetivos. Isso reforça sua autonomia. Quando interagir, mantenha leveza, foco em momentos positivos e não demonstre necessidade de aprovação. Respeite o espaço dela sem criar pressão. Isso aumenta a curiosidade natural e percepção de segurança. Erro comum: tentar preencher cada silêncio com explicações ou mensagens obsessivas. Isso destrói a atenção e a imagem de segurança. Frase prática: tudo certo, vou cuidar de umas coisas aqui. Simples, natural e confiante. Você já percebeu que algumas mulheres testam silenciosamente sua reação e quando você mantém equilíbrio, o interesse aumenta? Comente abaixo. No próximo ponto, vou te mostrar como ativar curiosidade e atração sem parecer que está forçando nada. É aí que muitos homens fracassam completamente. 4. Como ativar curiosidade e atração sem implorar por atenção. A maioria dos homens acha que precisa lutar para manter o interesse dela, mas os que realmente deixam marcas duradouras nunca imploram, nunca se desesperam. O que a faz lembrar de você é a capacidade de manter seu valor e confiança mesmo quando ela se distancia. Homens memoráveis não buscam aprovação, eles demonstram autonomia, consistência e mistério. Psicologicamente, isso ativa a antecipação e a curiosidade dela, criando atração sem esforço. A tensão entre o que ela quer descobrir sobre você e o que você mostra naturalmente é o que mantém interesse vivo. Quando você depende emocionalmente da atenção dela, você sinaliza carência, e isso destrói a atração instantaneamente. Vamos ser honestos, muitos homens ainda não acordaram para isso. Eles revisam cada mensagem, checam se foram esquecidos e interpretam qualquer silêncio como rejeição pessoal. É hora de parar com isso. Quando você internaliza que sua vida, sua rotina e seus objetivos não dependem da resposta dela, você passa a ocupar um espaço emocional que ela realmente quer conhecer. Respire devagar. Foque em você mesmo primeiro. Interesses,
amigos, crescimento pessoal. Mantenha interações leves e positivas quando ela se aproximar, sem precisar se justificar. Use pequenas doses de imprevisibilidade, como não estar sempre disponível, mas de forma natural e equilibrada. Lembre-se, sua segurança emocional é mais poderosa do que qualquer esforço para conquistar atenção. Erro comum: tentar compensar a distância com excesso de mensagens ou gestos dramáticos. Isso mata a atração e curiosidade imediatamente. Frase prática: beleza, vou resolver umas coisas e te falo depois. Segura, simples e natural. Você já percebeu que quando para de insistir, o interesse dela parece voltar sozinho? Compartilhe sua experiência nos comentários. No próximo ponto, vamos explorar o poder do silêncio estratégico e o timing perfeito. É aí que a verdadeira atração se consolida. Fique atento, porque no último ponto eu vou revelar um segredo que faz qualquer mulher se perguntar se você realmente vale a pena, e é algo que poucos homens entendem. 5. O poder do silêncio estratégico e o timing emocional perfeito. A maioria dos homens acha que precisa preencher cada momento de silêncio com mensagens ou explicações. Mas os homens que permanecem na mente dela dominam o poder do silêncio e do timing. O que realmente cria atração duradoura é saber quando recuar e quando interagir, usando o espaço de forma natural, sem pressa ou desespero. Essa habilidade transmite segurança emocional, valor próprio e controle, elementos que despertam curiosidade e desejo. Psicologicamente, o silêncio estratégico funciona porque ativa antecipação, aumenta a percepção de mistério e permite que o cérebro dela preveja recompensas emocionais. A imprevisibilidade equilibrada, combinada com consistência emocional, cria tensão positiva que reforça a conexão. Muitos homens ainda tentam compensar o afastamento dela com mensagens constantes, explicações detalhadas ou gestos dramáticos. O resultado? Ela perde interesse porque sente pressão e falta de independência dele. O homem que domina o timing entende que cada interação deve ter impacto e que sua própria vida não depende da resposta dela. Ele mantém rotina, propósito e autonomia. Quando ele se comunica, ela percebe presença e valor real, sem necessidade de drama. Respire fundo e absorva isso. Observe os padrões de comportamento dela sem reagir impulsivamente. Isso permite respostas mais estratégicas e naturais. Utilize pausas intencionais antes de responder, transmitindo confiança e autocontrole. Mantenha sua vida ativa, interessante e independente. Nunca coloque o relacionamento como seu único centro de atenção. Interaja de forma significativa e pontual, evitando excessos que possam sinalizar carência. Erro comum: preencher cada momento de silêncio com mensagens ou justificativas. Isso destrói mistério, tensão e interesse. Frase prática: beleza, vou cuidar de algumas coisas aqui, depois te falo. Simples, firme e natural. Você já percebeu como, quando dá espaço e mantém sua própria vida, ela tende a voltar com interesse genuíno? Compartilhe suas experiências nos comentários. Agora que você entende o poder do silêncio e do timing, no próximo vídeo vamos revelar como integrar todas essas estratégias de forma consistente e, finalmente, se tornar memorável para qualquer mulher que desperte seu interesse. Vou ser direta, e talvez isso choque muitos de vocês. A verdade que ninguém nunca te contou é esta: a maioria dos homens nunca entende o que realmente cria atração duradoura, e por isso eles perdem mulheres que poderiam ser suas, por simples insegurança e desespero emocional. Sim, isso dói de ouvir, mas é exatamente essa falta de autocontrole e consciência que mantém a maioria dos relacionamentos no ciclo de frustração, distância e mal-entendidos. A maioria acha que ser interessante é contar piadas, mandar mensagens o tempo todo ou estar disponível 24 horas por dia. Mas, na realidade, o que faz uma mulher se lembrar de você, sentir desejo genuíno e até sentir falta é exatamente o contrário: consistência emocional, autonomia, respeito pelo espaço dela e habilidade de criar curiosidade sem pressionar. É por isso que tantos homens inteligentes e bons acabam sozinhos ou presos em padrões que nunca entendem. Olhe para você mesmo agora. Quantas vezes você se pegou revendo mensagens, interpretando silêncios, tentando consertar cada gesto ou palavra? Isso não é amor, não é atração, é ansiedade e medo mascarados de interesse. E a verdade controversa? Se você continuar fazendo isso, você nunca vai ser memorável para ela, não importa quão bom seja em outros aspectos da vida. Mas aqui está a oportunidade.
Mudar isso não é sobre truques ou manipulação, é sobre entender a psicologia feminina em um nível profundo, assumir controle da sua vida e escolher conscientemente reagir com confiança, calma e valor próprio. Quando você internaliza isso, o efeito é imediato. Você se torna não apenas atraente, mas alguém que ela respeita e deseja de forma natural. Quero ouvir de você. Já percebeu momentos em que se comportou do jeito errado e perdeu uma conexão que queria manter? Ou já tentou recuar e, de repente, tudo começou a mudar? Comente abaixo suas experiências. Eu vou ler cada comentário e prometo que vou responder aos que realmente quiserem entender essas dinâmicas. Quero criar essa conexão direta com vocês, porque sei como é confuso, frustrante e, muitas vezes, solitário tentar navegar nesse mundo sem entender essas regras silenciosas da atração. A última coisa que quero que você leve daqui é esta: parar de reagir por impulso, assumir seu valor e respeitar o espaço dela não é frieza, é inteligência emocional. E é isso que separa os homens que ela lembra dos que ela esquece. Se você realmente internalizar isso, vai perceber que seu mundo de relacionamentos nunca mais será o mesmo.